Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 757 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos continuando aqui nos conselhos de Pedro, à igreja. Ele, no começo do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele fala para os presbíteros e agora ele vai dar um conselho bem importante para os jovens. Vamos lá? Versículos 5 a 7, ele diz assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Bom, muito provavelmente ele devia estar tendo alguns problemas, com aqueles jovens questionadores ou aqueles que começam a ter algum entendimento e acham que sabem mais do que os mais velhos. Então ele está direcionando: ei, baixa a bola aí. Os anciãos têm mais tempo, mais experiência, mais sabedoria. Então escutem os mais velhos. Gente, isso é muito bom, né? A gente sempre ter isso na cabeça, escutar os mais velhos. Às vezes eu paro para ouvir a minha mãe e vejo quanta sabedoria ela tem, em alguns assuntos, e como é importante a gente valorizar isso. E ele fala que a humildade tem que estar presente nas nossas vidas e nós devemos servir uns aos outros com humildade o tempo inteiro. A pessoa que é soberba, normalmente ela quer só ser servida. Não, nós devemos servir com humildade, até porque a humildade atrai Deus. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Em outra tradução diz aqui: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. A graça de Deus, ela está disponível para os humildes. Os orgulhosos não, vão ficar ali e Deus vai resistir. Deus resiste aos soberbos, ele é contra os orgulhosos. Então temos de tomar cuidado com isso, porque muitas vezes começamos a crescer, às vezes profissionalmente, financeiramente, e acaba que a soberba toma conta, começa a ter mais conhecimento da palavra também. Enfim, precisamos sondar sempre os nossos corações e estarmos sempre sendo humildes e servindo uns aos outros. Amém? Versículo 6, ele diz assim: Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Olha só, é importante aqui a gente também entender que existe um tempo certo. Nós devemos nos humilhar a Deus. Ele diz aqui que a gente deve ser humilde a Deus, nos humilhando. Em outra versão diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. A humilhação, ela vem com a humildade, para que nós nos coloquemos abaixo de Deus, humildes, servindo a Deus. Humilhai-vos diante de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, ou seja, no tempo certo, os exalte. Isso está em outra versão aqui. E aqui nessa versão que a gente está, NTLH, diz para que Deus os honre no tempo certo. Amém? Pode acreditar. O tempo de humilhação, o tempo de servir, ele pode ser grande, mas existe um tempo também que Deus vai querer nos exaltar e que mesmo nessa exaltação, mesmo na honra de Deus, nós continuemos humildes e declarando: olha, eu estou recebendo isso tudo, Deus está me honrando, essa prosperidade que está vindo sobre a minha vida, glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Assim como Jó
sabia disso, né? Deus deu tudo para Jó, ele era o cara mais rico, e ele falou quando aconteceu aquilo, não, se Deus deu tudo, ele pode tirar tudo, e a gente tem que ter isso em mente o tempo inteiro, porque ele vai querer nos exaltar, ele está nos preparando para isso, para nos exaltar e para que no tempo certo nós sejamos honrados. Nesse tempo, vamos continuar a ser humildes. Amém? E no versículo 7, ainda continuando esses conselhos aos jovens, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Na outra versão diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, preocupações, ansiedades, o próprio Jesus falou, não andeis ansiosos. Por que você está preocupado, né? Cada dia traz a sua própria preocupação. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Entreguem a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele é um Pai que nos protege, que nos cuida, que sabe das nossas necessidades, não vai deixar faltar. É certo isso. Você pode olhar na sua vida, nunca Ele deixou faltar. Sempre de alguma forma, Ele supre as nossas necessidades. E para que adianta se preocupar? A gente está gastando energia à toa e está desagradando a Deus com uma fé pequena. Quando nós temos uma fé grande, a gente entrega, confia 100% em Deus, joga todas as nossas ansiedades, lança sobre Ele essas ansiedades. Olha, Pai, eu estou preocupado com isso, mas eu vou descansar porque eu sei que o Senhor vai resolver. Eu tenho essa questão, mas eu confio em Ti, entrego a Ti essa questão e continua fazendo as outras coisas, porque tantas pessoas param no tempo por causa das preocupações, não, eu preciso resolver isso e tal, e acaba que consome tanta energia, consome tanto tempo da pessoa, que a pessoa gastou aquilo ali à toa. E sabemos que enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Amém? Então, olha só, conselhos poderosos aí aos jovens. Vamos ser obedientes aos mais velhos, vamos prestar serviços uns aos outros, vamos ser humildes, Vamos nos humilhar diante de Deus e entregar todas as nossas preocupações a Ele. Amém? Então é isso, vamos orar, Pai. Senhor Deus, nós entregamos a Ti as nossas ansiedades, nossas preocupações. Nós pedimos, Pai, vem sobre as nossas vidas, nos direciona, que dá-nos um coração humilde, um coração bondoso, humilde, e que nós possamos, Pai, nos humilhar perante a Ti. E nós sabemos que Tu estás olhando para as nossas vidas e vai nos honrar no tempo certo, que nós possamos ter a paciência para esperar o tempo, a prova do tempo, e que estejamos certos de que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas, e que toda honra que nós tivermos, que toda exaltação que o Senhor nos der, nós possamos glorificar a Ti de volta, porque tudo é Teu e tudo volta para Ti. Amém? Então, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mais uma vez. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo dia do projeto.